Bem-vindos ao nosso Pode Sim especial. Eu sou o Carlos Luiz e estou aqui com a Ruth e a Vitória. Todo mundo bem disposto, né? Ok, vamos lá, gente. É porque a Vitória estava ali, né, bocejando, mas é uma questão de profunda doação energética, não é preguiça. A fadiga energética. Fadiga energética, está achando magnetismo, então tem mais agora um repertório de boas desculpas. É verdade. Vamos lá. Hoje a gente está fazendo um Pode Sim especial, vamos chamar de Pode Sim especial livro, né? O Pode Sim livro, sobre o Se a Mediunidade Falasse 2. Como é que vai funcionar? A gente vai ter aí uns 10 a 15 minutos, falar um pouco da obra em geral, depois a gente vai ter também mais ou menos esse tempo, em torno de 15 minutos, para dialogar com os amigos espirituais sobre a obra. Quem faz um resumo rápido do livro, né? Todo mundo aqui lê o livro, releu o livro, e aí? Vamos lá. Mas... Em 3 minutos, o que é o livro, Vitória? Peraí, aqueles comentaristas de jogos. Exatamente, 3 minutos, resumo da obra. Basicamente, o Felipe... Como é que chama o livro? Vampirismo. É o livro 2 da série. Livro 2 da série Se a Mediunidade Falasse. Já foi feito o livro 1 há um tempo atrás, está aí no blog, né? Então agora vamos com 2. Tu tá gastando 2 minutos. Não, começou agora, já, Vitória. Tá, ok. O Felipe, ele dorme, aí ele no quarto dele, ele encontra o velhinho, faz uma prece pelo velhinho, aí vem o pai Joaquim, aparece, mas você tava aqui, você não me ajudou e tal. Ele, não, mas você tem que estar sozinho. O velhinho era um espírito necessitado, o pai Joaquim era o guia espiritual do filhinho, para quem não tá entendendo nada. Exatamente, se você não entender nada, E o filhinho é o personagem central da série, tá certo? Pois é. Aí. Depois disso, ele vai pro colégio. E no colégio... Colégio Allan Kardec, no plano espiritual. Você tem que ler. Calma, não, você tem 3 minutos, não é 30 segundos. Tá, ele vai pro colégio Allan Kardec, no plano espiritual, encontra os amigos dele, que ele já conhecia antes, no livro 1. E eles vão pro terceiro andar. O terceiro andar do colégio. Cada andar, para quem não está preparado, significa uma coisa. O primeiro é cansaço, o segundo é angústia e depressão, e o terceiro eclodem as piores lembranças. Tá, deixa eu só explicar. Tá, explica, vai. Eu tô resumindo. Tá resumindo, mas eu tô botando as notas de rodapé. Quer dizer, os andares do Colégio Allan Kardec no plano espiritual, eles requerem, cada andar uma preparação a mais, um grau de maturidade. Caso o indivíduo não esteja preparado e queira atingir aquele andar, ele vai ter alguns problemas, né? No primeiro andar, é o cansaço. Ele vai sentir um cansaço excessivo, isso se ele não estiver preparado. No segundo, angústia e depressão, se ele não estiver preparado. Exatamente. No terceiro, vai vir as lembranças. As piores lembranças do... se ele não estiver preparado. Exatamente. Certo? Então, e isso simboliza algo extremamente importante, porque é assim a realidade do mundo espiritual, né? Um espírito atrasado que queira, primeiro não consegue, mas digamos que ele consiga invadir uma colônia que está, não é uma colônia evoluidíssima, é uma colônia que está acima da realidade dele. O padrão energético. É o padrão energético. Ele vai passar mal, ele vai ter um choque extremamente desagradável, certo? E por outro lado mostra que para a gente ter acesso a lugares superiores é preciso se preparar, é preciso ter mérito. Pronto. Continuemos. E aí lá, ele vai pro terceiro andar? Ele vai pro terceiro andar, passa ele nunca mal? tinha ido. Nunca tinha ido. Ele não passa mal, quem passa mal é o amigo dele, Cirilo. Aí ele ajuda, faz uma prece. Aí eles conseguem chegar na sala. E aí, nesse dia, eles têm que escolher o curso. Eles vão escolher o curso que eles vão fazer dali em diante. Eles têm, se eu não me engano, 2 horas para escolher na sala, né? Aí ele acaba escolhendo... Até anotei que é vampirismo, é vampirismo, mas enfim, é vampirismo. Que ele acha que tem a ver com os dirigentes do centro espírita dele, para ele poder ajudar. E talvez tenha a ver também com a experiência que ele teve. Pergunta, por que tem a ver? Eu não entendi. Porque ele escolheu isso, o que tinha a ver com os dirigentes dele não aceitarem a mediunidade na juventude? Não entendi essa parte. Porque eu entendi também. Que bom, porque o vampirismo ele vai justamente, quer dizer, qual é a questão dos dirigentes, né? Vamos explorar alguns aspectos, o livro vai mostrar. Não é? Não vai? Não, o livro anterior
mostrou um pouco. Sim, exatamente. O medo em lidar primeiro. Por que é que vai ajudar? Porque no final das contas o vampirismo vai se instalar no medo dos dirigentes em lidar com espíritos mais problemáticos, espíritos mais atrasados. Mas o vampirismo não está dizendo que os espíritos se alimentam desse medo deles em lidar com... Exatamente. Muitas vezes os dirigentes têm medo em lidar com espíritos mais necessitados e, em vez de socorrê-los, quer dizer, se eu tenho lá espíritos vampirizadores, se eu tenho coragem de lidar com eles, ao mesmo tempo eu ajudo esses espíritos e me ajudo. Na hora que o medo impede de eu lidar com esses espíritos, em vez de eu ajudar esses espíritos, eles me atrapalham. Né? Porque a lei da vida é assim. Se eu tenho a obrigação de ajudar alguém e não ajudo, e essa pessoa não se melhora, a lei energética vai permitir que ela me atrapalhe. Então não tem bonzinho, né? Não tem faz de conta. Eu tinha que ajudar, não ajudei, aquilo em algum momento vai virar em problema sério para mim. Tá. Por isso que no livro dos espíritos, né, os espíritos se esclarecem. Você é responsável por todo o mal que faz e por todo o bem que você deveria fazer e não fez. Então, muitas vezes, aquele indivíduo ou alguém semelhante a ele que vai nos prejudicar no futuro é alguém que a gente deixou de ajudar. Então, na hora que eu fecho as portas para o socorro espiritual, eu estou acumulando espíritos que vão me perturbar aqui, quando eu desencarnar e nas encarnações futuras. Eu li hoje, na Revista Espírita, um conto de São Luís, do espírito dirigente da reunião mediúnica, onde ele vai falar da avareza. E aí no conto ele coloca o sujeito muito apegado aos bens, rico, desencarna, e vai vir uma série de espíritos sofrendo. E São Luís vai dizer, eles estão sofrendo porque você tinha recursos e não os ajudou. Em vida, né? Em vida. Eram espíritos encarnados. Não, na verdade não é uma situação espiritual, é um conto, é uma parábola, como a de Jesus, mas mostra uma realidade espiritual. Quer dizer, o indivíduo é rico, tem dinheiro, não ajuda os outros. Ele vai ser responsável por todos aqueles sofrimentos que o recurso financeiro dele poderia amenizar. No caso, as pessoas que estavam encarnadas quando desencarnarem. Isso, claro. Tinha confundido. Quando desencarnarem, porque no final das contas ele vai atrair também aqueles que morreram na miséria e em revolta. Não precisa ser exatamente aquele espírito. A energia dele vai atrair espíritos que morreram na miséria e em revolta. Por que a energia dele vai atrair? Porque ele tinha como amenizar aquela situação e não fez. Seja aquele indivíduo específico, o José da Silva Pereira, seja espíritos da mesma faixa vibratória. Mas não tem nada a ver com ele. A princípio não, mas estão na mesma energia. Né? Não conheceram encarnado, mas estão na mesma energia. Então, por isso que Felipe, que não é besta nem nada, foi ver se ajudar os outros. Ok? Tudo bem, mais algum? Vamos agora para o seu resumo? Quer continuar? Continua, né? Continua mais ou menos dessa parte. Depois do... O que é que você viu de interessante? Então, continuando a parte da Vitória, Felipe se matriculou no curso. Se matriculou no curso. E, para surpresa dele, quem ministra o curso é o pai Joaquim, que é o guia espiritual dele. Que é um preto velho. Exatamente. E José Herculano, um cara que foi muito bom, tipo, falando da religião espírita, né, da doutrina espírita, em vida. Grande estudioso do espiritismo do século XX no Brasil. E ele ficou muito empolgado com o curso, e até porque os amigos dele também iam começar a fazer o curso com ele. E também um outro espírito também dá o curso, acho que ele é árabe ou algo assim. Eu não me lembro o nome dele. Não precisa de nome, né? Espírito árabe. Mas ele começa a dar o conceito de vampirismo. E também dá exemplos que vampirismo pode ocorrer entre encarnados e pode ocorrer também entre desencarnados e desencarnados e encarnados. E ele explica também. A relação de gente, né? Dependendo de estar vivo ou morto, acontece e ocorre esse fenômeno do vampirismo. Ele dá também vários exemplos de vampirismo até entre encarnados para entendermos melhor como é que é esse fenômeno. Ele dá um exemplo de uma empregada doméstica que trabalha na casa de uma patroa e ela explora o trabalho dela. Isso é uma relação de vampirismo, porque está prejudicando e está prejudicando a pessoa e não está
Não tá ganhando nada com isso. Não tá ganhando nada com isso. Ok, mas o que? O que é que chamou a atenção? Já caminhando pro final do resumo. O que me chamou a atenção no livro? Acontece mais alguma coisa a partir dessa aula que ele vai definir o que é vampirismo? Daí em diante que você queira citar, diga aí. Eles vão para um lugar onde ocorre muito esse fenômeno do vampirismo. Eles vão a um bar que em vida, a gente não vendo do plano espiritual, parece um lugar realmente muito legal, onde pessoas estão se divertindo, em um lugar bem bonito, bem legal mesmo. E as pessoas ficam se perguntando, por que eu não tenho o direito de me divertir? Mas quando você vê no plano da forma do plano espiritual, é realmente um ambiente muito feio. Um ambiente de espíritos querendo sugar, querendo ainda mais fazer com que aquelas pessoas bebam mais, fumem mais, usem drogas, tipo, fazendo a cabeça das pessoas de uma maneira que elas nem conseguem sentir. Então foi uma parte muito legal do livro que eu vi e eu também comecei a notar. Realmente, nós seres humanos sofremos muitas influências espirituais, tanto ruins como boas, e a vampirização é um exemplo de muito ruim. E eles são totalmente contra frequentar? Não, eles falam que tem que ser de uma maneira saudável, tipo, para presenciar uma festa do amigo, ou então uma vez ou outra. Moderada. Uma coisa moderada, nunca exagerada, porque o exagero em qualquer coisa também não é bom, eles pregam muito isso. Vitória, diga isso. Tem só mais uma coisa que eu achei assim, eu me identifiquei assim demais no livro. Vejam o que? Eu fiquei impressionada, eu li e eu fiquei, nossa, tudo bem. Depois eu fui ver nas minhas anotações, nossa, aconteceu isso. Porque depois do curso, que é de madrugada, né, ainda de noite, ou seja, ele acordou, então no mesmo dia ele foi pra uma festa. Ele acordou e foi pra uma festa, porque ele tava se sentindo sozinho, tudo. Porque ele foi pra festa o amigo falou, vamos ali, vai ter uma coisa legal. Ele, o quê? Não, você vai ver. Ele chega lá, né, e bebe, tudo, ele se sente muito mal. Eu falei, gente, não é no outro dia, foi no mesmo dia. Tá. Incrível isso, incrível. Ou seja, ele escolheu o curso de vampirização e não, vamos ter uma aula aqui prática. Ele não foi testar. Na verdade também, aí pega outro ponto, né? Ele escolheu o curso também por uma necessidade profunda dele, às vezes sem nem ter consciência. Eu preciso, né, lidar com isso aqui. Ele pode até ter pensado, eu fiz o curso porque os dirigentes, é verdade. Mas a história mostra, quando você vai lá, tinha também uma necessidade dele. Porque depois... Mas serviu ou não serviu o curso para ele? Acho que serviu. Depois ele tem até Ele começa no processo e se dá conta. Quer dizer, talvez se ele não tivesse feito o curso, não tivesse essa consciência, ele tinha embarcado ali e continuado, né? Ele escolheu, mas ele tinha a ver com ele. Isso, a gente tem cuidado assim, não serviu porque ele começou a se envolver. Sim, ele começou, mas antes de se tornar algo muito grave, ele parou o processo, né? Então, achar que tem que ser perfeito, né? Porque eu acho que eu passei quase um ano da minha vida, quase todo final de semana indo pra bar e festa. E no outro dia era uma ressaca, não era física, porque eu não tinha, era ressaca moral. Naquela hora tava tudo bem, mas o vazio vinha sempre. E tipo, depois de um bom tempo, que eu pensei, não, isso não tá fazendo bem, vamos parar. E eu acho que você passar por isso e você ver que você estava errando e aprender que o seu erro é muito bom, e foi algo também que ele fez. Até bom pra ele que ele não vai julgar tanto as pessoas que sofrem disso. Isso também é uma coisa muito boa. Até o que o pai Joaquim fala, até anotei que achei muito bonito. Ele fala assim, porque depois ele vai conversar. Não, pensei, o pai Joaquim vai dar um caramba, então vai dar um sermão. Eu pensei nisso, né? Eu vi Maria. Agora tudo se deu bem, filho. Deixa o pai Joaquim te pegar. Aí o pai Joaquim falou assim, quando aprendemos com o erro, ele se torna uma experiência positiva. Eu achei isso lindo, eu fiquei... Que bonitinho. E tem mais uma coisa, o Felipe fala do vazio e tal. Engraçado, ele falou assim, por que você foi lá? Não, mas eu não sabia que... Não, porque você foi lá. Você já sabe. Não briga, mas também não deixa... Não engole a minha desculpa mentirosa. Essa coitadinha. Ele falou, é porque eu tava me sentindo sozinho. Ele entrega, né, os pontos. E agora você se sente menos sozinho? Aí fala que não. Ele falou que
sente um vazio. Aí o pai Joaquim fala assim, acima de tudo, no final, no conselho final, que ele fala assim, acima de tudo, descubra como preencher o vazio que você sente. Isso é essencial para a sua vitória espiritual. Assim, acho que foi a parte mais bonita, assim, eu achei a parte mais bonita do livro. Que bom. Ruth, quer falar a sua parte mais bonita? Eu trouxe agora a ideia, não foi combinado, mas não. Que parte você citaria pra gente concluir? Mas é a parte também que ela falou, a questão do vazio, que eu me lembro muito da época em que eu vivenciei muito esses vazios e a influência espiritual que eu tinha era muito forte, era algo que me sugava mesmo, sabe? E depois que eu mudei de vida, tudo mudou. Quando os hábitos mudam, tudo muda. E então, se eu sinto aí do vazio, sinto. Mas eu tenho plena consciência de que ela não é uma maneira de... O Espiritismo não vem prometer uma mágica, né? Mas ele vai lhe ensinar a construir uma saída saudável. Exatamente. Acho que é um modo realmente de evolução espiritual. Foi uma parte também realmente muito bonita. Ok, gente, vamos agora para a nossa segunda parte. Vamos, quem faz a prece, né? Para a gente conversar com os amigos espirituais. Já fizemos o Evangelho antes, então vamos fazer só uma prece agora. Faz, Ruth. Obrigada, Jesus Cristo, por esse momento, por estarmos discutindo essa obra tão importante, que trata muito das influências espirituais aqui na Terra, algo que será de muita importância e de um grande aprendizado para a gente, e ainda mais a gente recorrer a ajudas espirituais para entender bem melhor do assunto. Agradeço novamente a esse momento, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Orar e vigiar, que assim seja. Que a paz do Cristo, inundando e plenificando os nossos corações, nos dê sempre mais lucidez e coragem, nos auxilie a lidar com as nossas próprias dores e, acima de tudo, nos ensine a viver relações de afeto e de amor equilibradas, para que através dessas possamos nos libertar do passado difícil, da ansiedade que tantas vezes invade o coração da criatura encarnada e também das angústias das relações doentias, colocando-nos à disposição para dialogar sobre as questões elaboradas sobre a obra Se a Mediunidade Falasse 2. Ivan, qual o objetivo central, geral dessa obra? Sensibilizar o coração dos jovens para a responsabilidade que carregam, independente de qualquer idade, em relação às sintonias que escolhem estabelecer. Não se trata do objetivo da condenação, mas do alerta amigo para a gravidade da criação de laços magnéticos com encarnados e desencarnados, pois esses mesmos laços poderão vos conduzir a conquistas maravilhosas e ao reino da paz, bem como, se quiserdes, laços inferiores poderão vos conduzir a situações de séculos de dor e desespero. Nosso intuito, portanto, é de um alerta amigo e de mostrar que, independente da idade, cada um é responsável pelas escolhas íntimas. Um encarnado pode prejudicar um desencarnado através de vampirismo? Se a resposta for sim, como isso acontece? As relações de vampirismo são relações energéticas. Portanto, o espírito encarnado frequentemente prejudica o desencarnado por conta de suas posturas. Há uma variedade imensa de casos, desde cônjuges e amigos, quando um desencarna e o outro, envolto em revolta e amargura, envia suas energias psíquicas ao ser desencarnado,
desequilibrando, desestruturando, se este não tiver condição moral necessária para se proteger. Não falamos de ódio, falamos de afeto desequilibrado. Ocorre também quando indivíduos que estabelecem relações de disputa e ódio mesquinhos e um deles desencarna. O encarnado poderá também continuar bombardeando com as suas vibrações, com a sua maldade e com o desejo de vingança. Portanto, são relações energéticas. Basta que o espírito pense para que ele emita energia. E aquele que pensa em outro, emitindo energias inferiores, poderá aí estar estabelecendo uma relação de vampirização. O que faz os espíritos pensarem que continuarem com os vícios terrenos traz algum tipo de benefício? A opção pelos vícios dá-se quase sempre, não por uma conclusão lógica, mas como um ato de desespero emocional. Da mesma forma que o espírito encarnado, sabendo-se que está no caminho de autodestruição, tantas vezes continua abusando do álcool e de outras drogas, o ser desencarnado, não por uma opção lógica, mas também por uma atitude de desespero emocional, tantas vezes continua buscando satisfazer. Obviamente, cada indivíduo irá elaborar as desculpas que acham adequadas para a manutenção da doença, até que chegue o momento em que, tocado de profunda dor, outras vezes tocado pelo amor daqueles que ele se vinculou, consegue dar um primeiro passo para a superação dos vícios. É preciso entender que antes e de maneira mais central do que o vício da dependência química orgânica está o desespero emocional do indivíduo que não teve ainda a coragem de buscar Deus de forma verdadeira. O que observamos, portanto, são indivíduos desesperados em busca de forma absolutamente equivocada de uma paz que os tóxicos não podem dar. Portanto, a lógica emocional é a mesma. É a lógica da fuga. É a busca de um alívio doente que irá trazer certamente mais dor e mais desespero até que o indivíduo, tocado por sua consciência, estimulado por eventos exteriores, busque ajuda espiritual e aí seu guia e espíritos amigos poderão agir. Mas não nos enganemos, o tratamento é longo e doloroso. Não basta ser resgatado da terra ou das regiões inferiores. O vício requer um tratamento imenso de autoeducação emocional, que se dá em nossas esferas, bem como na esfera terrestre. A busca da cura deve partir sempre do indivíduo, mas uma vez tomada essa postura, ele receberá a ajuda de milhares de espíritos abnegados que estudam, que trabalham para socorrer os mais necessitados. Os vampirizadores, se alimentando do nosso medo, não seriam eles mais amedrontados ainda? Certamente. E isso completa a resposta da questão anterior. Agem por medo, agem por desespero. Não pensei jamais que um espírito consciente, lúcido e equilibrado irá buscar o próprio desequilíbrio e a dor. Mesmo os líderes das trevas que conseguem articular de forma poderosa os seus desejos doentes, essencialmente fogem de encontrar a si mesmo, fogem de encontrar os próprios erros, criando sempre justificativas e estruturando as suas relações sociais e humanas com aqueles que vão alimentar a ilusão e a mentira sobre si mesmos. Portanto, os vampiros, seja o espírito sofredor desencarnado, seja o grande líder das trevas, são espíritos que temem a luz, são espíritos que temem a si mesmos e espíritos que temem a Deus.
até o ponto em que passarem passo a passo a entender que Deus nos condena, que o amor divino a tudo invade, a tudo ordena, mas que ainda assim aguarda pela disposição íntima para a regeneração. Podemos responder de forma sintética dizendo sim. O medo do vampirizado e do vampirizador se irmanam em uma dinâmica infeliz, até que pelo menos um deles resolva confiar mais em Deus e assim libertar-se. O vampirismo sexual, como eu vi na obra, dizem que é o mais forte. Eu queria entender o porquê, pois, ao meu ver, existem vícios bem maiores, como o da droga, do álcool, do cigarro. Eu queria entender o porquê que o vampirismo sexual é o mais... Porque as energias sexuais, minha amiga, são as energias geradoras da vida. Elas estão entre as energias mais poderosas do universo. O ser encarnado pensa que o sexo é apenas um contato entre corpos. Nós sabemos que a própria estruturação da vida, a criação da beleza e da arte, dá-se por essas mesmas energias. Portanto, são energias muito mais poderosas. São energias sagradas, como todas as religiões, nos seus textos mais verdadeiros, reconhecem. São energias que estruturam não apenas as formas orgânicas, mas são energias que possibilitam ao espírito tornar-se um co-criador. As energias sexuais são as energias que nós possuímos para nos tornar deuses, co-criadores. São energias que o próprio Criador coloca simbolicamente em nossas mãos, para que possamos estruturar em conjunto com Ele a vida no universo. Portanto, são energias que estruturam o próprio psiquismo do ser e, uma vez deturpadas, geram dores e lamentações seculares até que o indivíduo consiga se reestruturar. Alguma questão ainda em relação a isso, minha amiga? Não, com relação a isso não, já entendi. Eu fiquei realmente com muita dúvida com essa questão. Continuemos. Como é possível incorporar no plano espiritual? O termo incorporar, como sabeis, não é adequado, apesar de ser de uso corrente. O que chamais de incorporação é apenas o contato psíquico e energético com o ser desencarnado, se estás encarnado. Consequentemente, no plano espiritual, existem variadas vibrações. E tantas vezes é necessário que haja esse contato psíquico para que se amplie a percepção de um espírito desencarnado dementado. O espírito não entra no corpo do médium encarnado, ele entra em contato com o seu perispírito. E neste contato perispírito a perispírito, o espírito necessitado amplia sua capacidade de percepção, ampliando, portanto, os instrumentos de socorro. No plano espiritual dá-se o mesmo, como ocorre no início da obra. Tendo um contato psíquico no plano espiritual, o indivíduo necessitado passa a usufruir temporariamente do bem-estar e da percepção do indivíduo que faz o papel de médium. E aí faculta um socorro mais adequado. Se entendeis que a incorporação é a entrada do espírito no corpo do médium, certamente é inaceitável a ideia de uma incorporação no mundo espiritual. Mas se entendeis, como defendemos, de que a incorporação é apenas uma transmissão mais próxima de energias e de percepções, achareis natural que, em qualquer plano da vida, o indivíduo que possui uma maior percepção pode, vinculando-se energeticamente ao indivíduo que possui uma percepção limitada, ampliar-lhe a capacidade. Qual a utilidade e aprendizado para nós sobre essas relações vampirescas? Pensamos
que para aqueles que conhecem a realidade espiritual, que sabem que não se trata de obra fantasiosa, que reconhecem o contato diário com os espíritos, compreender o valor da prece, compreender o valor do cuidado com as próprias emoções e, acima de tudo, compreender que quando se trata de relações de amizade, há sempre uma troca energética. O indivíduo poderá aprender a preservar-se. O indivíduo poderá aprender a entender que vale muito a pena equilibrar-se. E isso, certamente, irá possibilitar uma vida mais saudável. Aplicando isso também às relações superiores, o indivíduo será capaz de desenvolver contatos fluídicos e magnéticos com os espíritos mais nobres, buscando-os a cada dia, estabelecendo contato emocional, elaborando questões antes de dormir. Tudo isso são instrumentos que Deus coloca à disposição do espírito encarnado para que ele possa equilibrar-se, para que ele possa conquistar mais paz e harmonia. Acho que só. Muito esclarecedor. Agradecemos o carinho, o contato e a oportunidade, desejando a todos que nesse instante sintam o nosso envolvimento energético, pois o vampirismo existe a título de exceção, pois a regra universal são relações de afeto, de amor, em que os filhos de Deus sustentam-se uns aos outros, em que ao invés de prejudicar, existe a troca de energia que gera a beleza, o carinho, o perdão, a compreensão. Que possam, meus jovens amigos encarnados, entender a seriedade do momento que vivem e, elevando os pensamentos a Deus, roguem a proximidade diária de seus anjos guardiões para que aprendam a desenvolver relações carinhosas e cordiais, porque todos os espíritos elevados que possuem dado por Deus a missão de ser anjos guardiões estarão sempre muito felizes em ver que vocês os buscam e querem compartilhar as suas emoções com eles, porque eles jamais vos condenarão de forma maldosa, mas sempre, sempre sem nenhuma exceção, serão os amigos sinceros a iluminar o caminho que leva à verdadeira felicidade. Com paz e com alegria do amigo Ivan de Albuquerque.